comigo. Saúdo todos os companheiros aqui de painel, seguindo aqui a ordem dos quadradinhos, tenho à minha frente o Dr. António Ramalho Rodrigues, a professora doutora Maria Raquel Brei, o professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa e apareceu agora aqui um letreiro em cima, desculpa, já tirei o letreiro, e o Dr. Diogo Tapado dos Santos. Felicito os organizadores desta iniciativa, designadamente os executivos, são aqueles que fazem trabalho, o professor António Barreto e a senhora doutora Inês Xítima. Uma saudação especial a todos os nossos participantes, eu não estou a ver a cara deles, mas imagino muitos deles como sendo conhecidos de anteriores encarnações minhas. Não resisto todavia a referir um deles, que é a Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, antigo aluno desta casa, Dr. Rui Figueiredo Soares, não é, que todos nós conhecemos, a professora Maria Raquel conhece com certeza muito bem, e enfim, é um gosto saber que estamos a ser, enfim, seguidos por, enfim, grandes juristas que estão afastados de nós pelo Atlântico, mas que todavia estão sempre no nosso coração. Bom, meus amigos, vamos então revisitar este Instituto do Maior Acompanhado. Pergunta-se para que esta revisitação? Bem, há várias razões que justificam esta revisitação. Desde logo que estamos perante um instituto novo, um instituto civil, um instituto que tem a ver com os direitos das pessoas, não é? E só isso justifica uma permanente visita. Depois trata-se de um regime importante, como eu vou referir um pouco mais à frente. Estimamos que haja cerca de 150 mil, 160 mil pessoas que careceriam de acompanhamento no nosso país, fazendo uma projeção com base nos elementos conhecidos e com base nos números disponíveis na Alemanha. E, portanto, é muita gente, e há muita gente que está fora deste circuito de direito que visa a proteção das pessoas. Depois trata-se de uma matéria que tem ocupado muito os nossos tribunais. Nós neste momento já temos algumas centenas de decisões judiciais sobre estes temas, muitas das quais estão publicadas. Verifica-se ainda a circunstância de a lei que conduziu à implantação deste regime no nosso Código Civil, portanto a Lei 49 de 2018, de 14 de agosto, é fácil de fixar porque é a data da Batalha de Aljubarrota. Essa lei foi preparada fundamentalmente pelo CIDP. Eu próprio dei o meu contributo na parte civil, o professor Teixeira de Sousa deu um contributo decisivo na parte processual e depois ouvimos também os nossos colegas de Coimbra, designadamente o professor Dr. António Pinto Monteiro, que fez aqui excelentes recomendações. Portanto, meus amigos, apenas para abrir o apetite, vamos então falar um pouco sobre as opções legislativas que estiveram por trás desta maneira. Bom, a primeira opção legislativa que se faz sempre é a opção de intervir. Vale a pena legislar sobre esta matéria ou não vale a pena? É necessário legislar sobre esta matéria ou não? Reparem, trata-se de matéria de direito das pessoas, mas trata-se ao mesmo tempo de matéria muito estável. Nós estamos a falar do Código Civil e no Código Civil, se me permitem a expressão académica, não se mexe por dar cá naquela palha. Todavia, nós tínhamos um conjunto de fatores que recomendavam vivamente que se pensasse numa reforma legislativa. Em primeiro lugar, o regime que nós tínhamos de 1966, portanto o regime da interdição e o regime da inabilitação, estava francamente ultrapassado. Eu devo dizer que ele nunca esteve muito avançado, porque quando foi adotado em 1966, era no fundo o regime italiano que vinha do Código de 1942, e o regime italiano também não era de 42, porque a parte das pessoas ficou pronta nos anos 30 na Itália. Portanto, estava de acordo com aquilo que se supunha serem soluções mais avançadas para a época, mas como sabem meus amigos, as sociedades humanas evoluem e as nossas têm evoluído muito rapidamente. Depois verificou-se também uma evolução nas concepções dominantes. A antiga interdição, tal como estava no Código de Seabra, era uma interdição pensada fundamentalmente para proteger os bens das pessoas que tivessem, enfim, determinadas deficiências. E quando se pensava em proteger os bens, era no interesse delas e era no interesse das famílias. Depois a matéria evoluiu e chegou-se à conclusão que o que estava de facto em cima da mesa era a proteção dos próprios visados, portanto as pessoas que têm necessidades especiais. Depois há ainda um outro aspecto para o qual chama a vossa atenção, que é a evolução socioeconómica do país, não é que, enfim, 2018 e hoje também, é muito diferente daquela que existia em 1966. Designadamente aumentou o PIB, aumentou o rendimento per capita e aumentou a esperança de vida. Ora, o aumento da esperança de vida conduz ao seguinte: as pessoas, enfim, infelizmente têm que morrer de qualquer coisa, não é? E se não morrem novas, morrem velhas. E morrendo velhas, há algumas patologias que vão surgindo, e designadamente patologias que podem afetar, digamos, aquele órgão que nós temos e que é o mais precioso, que é o cérebro, não é? Nós contamos neste momento que existem no país cerca de 90 mil doentes de Alzheimer, não é? E sabe-se que a partir dos 65 anos, 1% da população pode sofrer de Parkinson, e há muitas outras patologias inabilitantes.
Portanto, a estimativa que existe, os números não são seguros, apontam para 150 a 160 mil situações de demência mais ou menos marcada. Curiosamente, estes números vêm a confluir com aquela extrapolação que eu fiz há pouco, retirada dos números disponíveis na Alemanha. Portanto, sabe-se que na Alemanha há tantas pessoas que estão sujeitas a acompanhamento, é fazer as contas à população, também não há assim grandes diferenças, não é? Somos todos exemplares do Homo sapiens sapiens, não é? E, portanto, aquilo que se passa num sítio, num país desenvolvido, passar-se-á por outro. Chamei a atenção para o facto da evolução económica do país ter ditado que, tecnicamente, em meados dos anos 90 do século passado, a nossa terra deixou de ser um país em desenvolvimento, como se diz pudicamente, antigamente chamava-se um país subdesenvolvido e passou a ser um país desenvolvido, portanto, mais uma razão para atentarmos em todas estas realidades. Ora bem, então tínhamos um sistema, o sistema tornou-se desadequado por força desta evolução e o sistema tornou-se ainda desadequado por certas realidades que nós verificamos no terreno. Em primeiro lugar temos o papel das famílias. O papel das famílias é um papel um bocadinho ambíguo, porque por um lado as famílias protegem determinadas pessoas com necessidades especiais e como as protegem, a matéria nunca chega cá fora e muito menos chega aos tribunais. Mas noutros casos também as famílias têm, digamos, um papel, digamos, de absorção do património, não é? Estas pessoas com necessidades especiais, quando o Estado se lembra de acudir, normalmente já não têm nada em casa, não é? Todos os tarecos de algum valor já se foram embora, as contas bancárias esgotaram-se e assim por diante. Portanto, para algumas com situações sistemáticas de falta de bens. Pergunta-se se realmente o direito não poderia ter atalhado um bocadinho mais cedo. Bom, e depois tínhamos realmente um regime que era um regime extraordinário, não é? Porque quando a pessoa anuncia hoje em dia num dos nossos anfitriados qual era o regime, as pessoas até sorriem, exatamente as exigências de publicidade que andavam em torno da interdição. Portanto, era preciso publicar editais nos jornais, e normalmente nos jornais até saíam páginas, enfim, que não eram as mais respeitadoras, não é? Relativamente a pessoas que estivessem sujeitas a processos de interdição. Portanto, eu tenho conhecimentos de casos em que se justificaria, efetivamente, em tentar processos desta natureza, mas as famílias não o faziam por causa do tipo de publicidade menos digna que se seguia. Depois, enfim, sondagens foram feitas no terreno, quando se pensou em rever esta lei, que eu devo dizer aos ilustres participantes, não é que, enfim, em Portugal não temos aquela segurança que temos na Alemanha. Na Alemanha, durante muitos anos, fizeram estudos de campo antes de fazer a reforma que conduziu ao regime do acompanhamento. Nós aqui não tínhamos meios técnicos para fazer isso, de modo que trabalhámos na base de sondagens, entrevistámos magistrados, entrevistámos advogados, entrevistámos médicos e com isso conseguimos uma imagem mais ou menos do que se passava no país. O que é que diziam os advogados? Mas os advogados diziam que os processos de interdição acabavam por ser processos complicados, que eram processos que ocorriam quando havia efetivamente interesse em cima da mesa, não é? E como eram complicados acontecia uma desgraça, não é? Que os interditantes morriam no meio do processo, não é? Porque era mais um dado que vinha complicar o conjunto. Depois havia um outro problema que era a incerteza dos negócios. Desde o momento em que se inicia um processo de interdição, ninguém sabe o que é que vai acontecer àqueles bens, não é? Ficam numa situação de incerteza, há incerteza no negócio. E vocês sabem, meus amigos, que quando há incerteza no negócio há uma regra implacável, que é dada por um juiz também implacável que se chama mercado, não é? Que se o negócio é incerto, o preço baixa, não é? E se o preço baixa, naturalmente, prejudica o titular desses bens. Bom, e depois havia aquele fenómeno que era o desaparecimento dos bens móveis, não é? Contas bancárias, enfim, joias, etc, tudo isso desaparecia, provavelmente seria doado pelo visado, quando ainda estava no seu perfeito juízo. Noutros casos, enfim, talvez houvesse aí algum exagero nestes desaparecimentos, mas eram situações que aconteciam. Quanto aos magistrados, os magistrados queixavam-se de falta de apoio dos serviços da segurança social, queixavam-se de pouco recurso às inabilitações, queixavam-se da impossibilidade prática que por vezes havia em acionar certos institutos, como o Conselho da Família. Pronto, os médicos também deram a sua opinião, diziam que o problema nestes casos residia fundamentalmente na não audição do médico de família. Reparem que o médico de família, que é muitas vezes esquecido em processos desta natureza, é uma pessoa que conhece a evolução, enfim, do visado, e conhece também a história da família, etc., e pode dar ao juiz que vai decidir uma série de obrigações muito importantes. Bom, então era preciso intervir, e era preciso também intervir ainda por uma razão extrínseca, não é? Era um instrumento internacional, a Convenção de Nova Iorque de 2007, que obrigava os subscritores a tomarem determinadas medidas para a defesa das pessoas portadoras de deficiência, ou se quiserem uma linguagem mais elegante, as pessoas com necessidades especiais.
Convenção de Nova Iorque que foi subscrita pelo país e, portanto, passou a obrigar o país, né, e que apontava para uma série de regras, designadamente a dignidade das pessoas, a autonomia, a liberdade, a não discriminação, a participação, a inclusão plena na sociedade, o respeito pela diferença, a igualdade entre todos, a acessibilidade, a não discriminação em função do género, o respeito pela capacidade das pessoas, enfim, tudo isso estava por contemplar no nosso antigo regime das interdições e das inabilitações. Bem, então era preciso intervir. É preciso intervir, quem é que manda? Bem, quem manda é o governo legítimo, no caso este tinha que ser o Parlamento, aliás, que estava em causa do direito das pessoas. Então, e quem é que vai intervir? Aí a senhora Ministra da Justiça lembrou-se de uma boa regra que não está escrita, mas que deve ser seguida, e se me tiverem a ouvir futuros ilustres Ministros da Justiça, não se esqueçam, meus amigos, dessa regra, é que no Código Civil só mexem as faculdades de Direito de Lisboa e de Coimbra, mais ninguém mexe no Código Civil. E porquê? Bom, nem é preciso explicar, não é? Estamos a falar do Código Civil, não é todos civilistas, todos privatistas veem muito bem, os outros intuem o porquê. Bem, escolheram este vosso criado de admirador, certamente podiam ter escolhido melhor, mas eu fiz aquilo que se deve fazer nestes casos, que é estudar. Já agora fui até a Alemanha, ver o que é que se fazia por lá, e depois aproveitei para estar noutros países. E depois, naturalmente, rodeando de bons colegas, não é verdade? A área do processo é delicada, sem um bom processo também não há bom direito substantivo, e temos o melhor processualista do mundo connosco, que é o professor Miguel Teixeira de Sousa, e depois naturalmente a Faculdade de Direito de Coimbra, né, que foi a grande autora do Código Civil, não podia deixar de ser metida também neste negócio. Então preparou-se um diploma. Quais eram os objetivos básicos da reforma? No fundo, os objetivos básicos era traduzir para a nossa realidade nacional aquilo que já vinha da Convenção de Nova Iorque. Portanto, a primazia do interesse do visado, aproveitar a vontade do visado até aos limites do possível, e se calhar até um bocadinho para além disso, considerar que o instituto que iria substituir a interdição e inabilitação é um instituto subsidiário, ou seja, só funciona quando os outros instrumentos disponíveis no direito da família, como por exemplo o dever de assistência entre os cônjuges, enfim, pais para filhos, etc., não consigam funcionar. Tinha que ser um instituto flexível, porque as situações são imensamente diferentes, não é verdade? Nós temos toda a espécie de necessidades especiais que podem atingir qualquer um dos cidadãos. Depois o controle jurisdicional é evidente, porque as medidas que se tomem são medidas limitativas dos direitos das pessoas, mais ou menos, mas são sempre. É só um juiz de direito, não é, de inserido numa hierarquia jurisdicional é que pode decretar medidas desta natureza. Isto, com todo o respeito pelo Ministério Público, compete ao Ministério Público é representar as pessoas com necessidades especiais e não decidir, julgar, digamos assim, qual é o montante dessas necessidades. Depois o primado do próprio, naturalmente, de acordo, um processo ágil, portanto o processo civil aqui tem que ser um processo efetivamente que não constitua aquilo que tecnicamente se chama um custo de transação, mas antes um instrumento que permita uma boa aplicação das regras substantivas. Bom, então estes eram os grandes quadrantes que nós aqui tínhamos. Agora, quais são os limites da reforma? Bom, meus amigos, não vale a pena estarmos aqui a tentar enganar ninguém, não é? É evidente que as reformas mais bonitas estão feitas no papel e, portanto, a partir daí, para as passar para o terreno, é necessário que todo um conjunto de instituições, designadamente associações de defesa, misericórdia, Estado, segurança social, etc., funcionem, mas isso não se pode pedir ao Código Civil, não é? Só serão outros instrumentos a fazê-lo. E agora, que modelos é que nós temos disponíveis? Bem, não há nada como dar um passeio pelo direito comparado, enfim, não vou agora amassá-los com os pormenores das várias experiências europeias, vou apenas dizer que temos aqui algumas opções. A primeira é saber se estamos com um esquema de monismo, de dualismo ou de multiplicidade. O que é que isto quer dizer? Quantos institutos é que nós vamos prever para resolver a questão da incapacidade, chamada incapacidade dos maiores? Monismo é apenas um, não era aquilo que acontecia no Código de Seabra, que tinha apenas a interdição. Dualismo é dois, que se usia no nosso Código Civil de 1966, previa a interdição e a inabilitação, era também o modelo italiano até a reforma de 2004 em Itália. Multiplicidade é vários institutos, temos por exemplo o caso francês, como sabem os franceses são muito imaginativos em matéria de direito, né? Toda a gente se lembra daquelas constituições francesas que nunca mais acabaram no princípio do século XIX, então temos o esquema da salvaguarda em justiça, da tutela, da curatela e do mandato, 4 esquemas possíveis. A Itália também já arranjou mais um, além da interdição e inabilitação, que é a administração, enfim, temos aqui nestas hipóteses todas.
Vamos escolher qual, meus amigos? Bom, parece que a mais indicada é efetivamente o esquema monista. É o esquema alemão, da Betreuung, é um sistema que permite maior flexibilidade, é um sistema que evita aquelas discussões eternas, saber qual um qual outro, enfim, os colegas mais antigos lembram-se certamente daquelas perguntas tradicionais em teoria geral de direito civil, olha, digam por favor qual é a diferença entre interdição e inabilitação, toma lá as diferenças todas por aí fora, mas a realidade não pode muitas vezes ser enquadrada em todos esses pequenos pormenores. Portanto, tínhamos que optar por um sistema monista, porque o sistema monista é efetivamente o mais flexível. Depois, segunda hipótese, segunda, digamos, opção, era saber se o modelo era um modelo material ou um modelo instrumental. O que significa isto, meus amigos? Um modelo material é um modelo que assenta fundamentalmente no direito civil e que depois recorre, evidentemente, ao processo para ser colocado no terreno. Um modelo instrumental, que é muito ao sabor, por exemplo, do direito francês, ocupa-se de institutos como a tutela, ou a curatela, ou a administração de bens alheios, enfim, vai fazer uma abordagem processual desta temática. Prevalece um modelo material, penso que é o mais adequado, não é? E o que está mais de acordo com um bom sistema civil de tipo continental. Opção seguinte, vamos para um sistema de substituição ou para um sistema de acompanhamento. O que é que isto quer dizer? No sistema de substituição, a pessoa com necessidades especiais, não é por isso mesmo substituída, é representada, digamos assim, era aquilo que sucedia na antiga interdição. No acompanhamento, a pessoa mantém a sua vontade, mantém a sua autodeterminação, mas tem alguém que a acompanha, tem um tal acompanhante. A Convenção de Nova Iorque aponta para um esquema de acompanhamento. A reforma que foi feita no Brasil, por exemplo, em 2015, né, para aplicar a Convenção de Nova Iorque, foi também para a solução do acompanhamento. E nós? Bem, o regime que foi proposto e que acabou por ser adotado pelo Parlamento é um sistema que dá prioridade ao acompanhamento, mas não é um sistema total de acompanhamento. E o projeto até foi criticado por, enfim, implicar substituição em alguns casos, e nessa altura aquilo que foi respondido era tomáramos nós que tudo se pudesse resolver com acompanhamento e não com substituição. Mas se tivermos uma pessoa, por exemplo, em coma ligada a uma máquina, o que é que se pode fazer aqui se não substituí-la? Não é? Ou se tivermos uma situação de Alzheimer muito avançada ou de demência profunda, o que é que a gente pode fazer se não substituí-la, substituir a sua vontade através de um representante? Quer dizer, o direito não tem poderes mágicos, olha, levanta-te e anda, não é? Isso não é possível e por isso, enfim, tivemos que consagrar esses dois sistemas. Depois temos ainda uma outra hipótese que é, vamos para um modelo estrito ou para um modelo regulamentar? Ora bem, aqui as hipóteses, se for um modelo estrito, um modelo simples, que é aquilo que fundamentalmente está no Código Civil, fixamos algumas regras por aí fora, os aspectos regulamentares, alguns poderão ir para o Código de Processo Civil e depois outros terão que ir para a legislação avulsa, não é verdade? Nós não podemos aqui no Código Civil estar a explicar, não é, como é que se faz um internamento de emergência, não é? Só de haver regras deontológicas, hospitalares, que tratam dessa matéria. Portanto, seguiu-se, aliás, a inspiração também do Código do Legislador Alemão, não é verdade que é um sistema simples, não é, fácil de apreender e depois logo se vê na concretização como é que tudo isto funciona. E depois, meus amigos, temos aqui um problema que é um problema curioso, que é um problema de semântica, não é? Temos aqui a criança, já vemos aqui as opções, não é, que vão acompanhar essa criança, agora como é que a gente a vai batizar? Vocês sabem que a semântica é importante em direito, não é? Eu costumo sempre recordar aqui aos nossos jovens estudiosos da boa-fé, não é que se o Hering não se tivesse lembrado da forma culpin contraendo, que fica bem no ouvido, não tinha tido êxito, porque aquilo que ele veio dizer no seu artigo sobre a culpin contraendo já tinha sido dito muito antes dele. Não é? Ou então um instituto que todos nós gostamos muito, que é o venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio tem uma musicalidade, seja em línguas latinas, seja em línguas na língua alemã, não é, que fica logo no ouvido. Até há um livro sobre venire contra factum próprio alemão, que até tem uma pequena pauta de música, não é, para se ver a musicalidade da expressão. Então, portanto, temos que arranjar uma expressão jeitosa, uma expressão que fique bem, uma expressão que seja politicamente correta e que esteja de acordo com o nosso pensamento. Interdição e inabilitação. Não há a ver, isso eram os nomes antigos. Interdição é uma expressão brusca, inabilitação, quer dizer, é inábil, enfim, não pode ser, hoje em dia são expressões chocantes. Tutela e curatela, houve propostas no Parlamento se fizesse uma tutela e uma curatela, mas tutela e curatela são, digamos, consequências, são soluções instrumentais, nós queremos uma boa solução civil.
Então, incapacitado, é a solução espanhola, incapacitado, todas as pessoas estão incapacitadas, mas estão bloqueadas, também não serve, não é? Temos que evitar essa ideia das incapacidades dos maiores, também não dá. Apoiado e protegido, expressões que se usam em Itália, apoiado e protegido, mas parece-me que temos aqui uma manifestação de paternalismo, não é? Também não será conveniente. Bom, então assistido, é outra hipótese, mas um assistido é um infeliz, coitadinho. Não é? Nós não estamos a tratar de coitadinhos, não é? Nós estamos a tratar de pessoas que têm direitos, portanto também não vamos lá. Então acompanhado, pronto, acho que sim, acompanhar é bom ser acompanhante, é bom ser acompanhado, todos nós gostamos de acompanhar, todos nós gostamos disto tudo, parece que sim, encontramos um nome jeitoso para a criança, foi isso que foi previsto, não é? A senhora Ministra gostou, não é? O Parlamento gostou e agora temos aqui na nossa lei, meus amigos, para todos nós podermos criticar. Bom, só falta aqui dois ou três pequenos detalhes, que é o perímetro deste instituto, né? Onde é que a gente o pode levar? Há daqui especialistas que certamente dirão muito melhor do que eu sobre esse tema, mas a ideia foi a seguinte: vamos afastar daqui a gestão de negócios, porque a gestão de negócios tem um regime próprio, pode sempre funcionar em qualquer caso, e portanto estar a retocar a gestão de negócios por conta do regime do maior acompanhado não vale a pena. Consagrar no Código Civil regras sobre associações de apoio social e por aí fora, para isso há outra legislação que se pode ocupar. Principiologias, colocar no Código Civil igualdade, liberdade, autonomia, essas coisas todas tão bonitas, meus amigos, está tudo na Constituição, é muito importante, mas não é papel do Código Civil, não é servir de cartilha principiológica, se quiserem. Então, o mandato é mais delicado, que é o problema do mandato, enfim, haverá uma intervenção específica sobre isso. A Comissão aí hesitou um bocadinho sobre o problema do mandato, todavia nós conhecemos situações em que no terreno o velho mandato, que já está no Código Civil, era utilizado para situações, enfim, que se adivinhavam de demência, designadamente no caso de Alzheimer, portanto a pessoa que sabe que está atingida de Alzheimer sabe qual é o final da história, pode desde logo, enfim, escolher alguém, só que quando se fazia essa escolha, a escolha muitas vezes era ditada do exterior, e portanto entendeu-se que tudo isso tinha que passar pelas mãos do juiz. Portanto, meus amigos, opções legislativas, temos aqui um sistema monista, vamos chamá-lo maior acompanhado, tem uma abertura grande, de tal maneira que o juiz poderá escolher entre os vários remédios possíveis o que fazer, afasta-se a matéria do mandato e depois deixa-se para o legislador ordinário o adaptar outros instrumentos. Meus amigos, numa apresentação de 20 minutos é aquilo que eu lhes consigo dizer, espero que me tenham seguido, de modo que verifiquei que o presidente da mesa não franziu o sobrolho, nem fez sinal de silêncio, por isso falei até ao fim, e agora passa novamente para o presidente seguir esta sessão. Foi um gosto estar aqui com vocês, mesmo sem o gelo eu imagino um anfiteatro cheio de gente tomando apontamentos com o sorriso. Muito obrigado a todos.